Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje nós trataremos de literatura, falaremos sobre a segunda geração ou a segunda fase do modernismo e focaremos no autor Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Eu trouxe para vocês esse mapa mental só para a gente sintetizar algumas ideias do que a gente já abordou em aulas anteriores e aí retomar se de repente você não tenha assistido essas aulas. Então, quando a gente fala do modernismo brasileiro, ele é dividido em três fases. A primeira fase, que ela tem um caráter mais nacionalista, no sentido de ressignificar. O que é ressignificar, professora? É dar um novo sentido, uma nova denominação do símbolo de nacionalidade, o que é ser nacional, ter uma produção literária que seja pura, que eu tenha uma literatura de fato brasileira, livre das influências aí, europeias, especificamente de Portugal, que é a parte principal, quer dizer, é o país que se liga diretamente ao Brasil, levando em consideração o contexto histórico de colonização, enfim, de descobrimento do Brasil, tá? E aí, nessa primeira fase, a gente traz alguns autores específicos que são importantes, como o Mário de Andrade, né, que tem um trabalho aí bem interessante. E posteriormente a gente tem a segunda fase, que esses autores eles acabam por também desenvolver a sua produção literária dentro de cada uma dessas fases. O que vai diferenciar é que alguns eles vão ter maior reconhecimento ou visibilidade em algum momento. Então, quando a gente fala dessa segunda geração do modernismo, a gente tem já uma fase de maturidade literária e aí a gente tem alguns autores que são que abordam bem as temáticas dessa fase, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aí a maturidade poética, então os meus poemas eles vão assumir uma nova forma. Eu tenho uso predominante de formas livres, quer dizer, eu não preciso mais me ater ou ficar presa a uma linguagem ou uma forma específica. E aí eu tenho a abordagem de temáticas cotidianas, quer dizer, temáticas do dia a dia. Então eu tenho a Cecília Meirelles, que é uma das escritoras que será foco, da minha próxima aula. Vinícius de Moraes também, que é um escritor importantíssimo. E agora o foco da nossa aula, que é o Carlos Drummond de Andrade. Ele é gaúcho, ele trabalha bastante com a metalinguagem. Lá vem ela, metalinguagem. Pessoal, quando a gente fala de metalinguagem, é a língua que explica, quer dizer, a gente explica de uma forma bem sintetizada e bem simples, é a língua que explica a própria língua. Por exemplo, lá no dicionário eu tenho o significado de uma determinada palavra. Então, eu uso a língua portuguesa para trazer o significado de uma palavra da língua portuguesa, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele vai trazer essa questão da metalinguagem, falar do fazer poético, do fazer poema, do fazer poesia, tá? Então, isso aí vai ser bastante específico. E aí eu tenho uma imagem maior do escritor. Ele é poeta, contista e cronista, isso mostra a sua capacidade. Ele é também conhecido como o poeta maior, porque ele tem reconhecimento mundial. E aí eu trouxe essa curiosidade para vocês, que é a nota de 50 cruzados novos aí. Ele aparecia estampado na nota. Então aí já dá para perceber ou verificar a importância do escritor. E ainda ele é o precursor da chamada poesia de 30, por isso que eu trouxe uma aula específica dele. E para falar dele, a gente vai fazer a análise de um poema, e aí vocês vão observar algumas características específicas do autor. Vamos falar agora do estilo literário. Então, os principais temas retratados nas poesias de Drummond são conflito social, quer dizer, divergência de convivência aí, a família e os amigos aparecem nessa temática, e principalmente a existência humana ou os conflitos relacionados a essa existência humana. E aí eu tenho uma visão sarcástica do mundo e das pessoas e as lembranças da terra natal,
também. Eu tenho aí As Rosas do Povo, que aparece aí na tela para vocês. É um livro muito importante do escritor. E aí eu trouxe, com certeza, se você é estudante de escola pública ou um bom estudante que se preze, saberá ou já deve ter ouvido falar nesse poema, que muitos julgam como se ele fosse um tanto quanto sem sentido, sem significação. No entanto, quando a gente vai fazer uma análise, a gente percebe que ele tem um significado muito além daquilo que está escrito. Então, o foco é a pedra. O que é uma pedra, né? Uma rocha ali, é uma formação rochosa. E aí eu pego esse significado pedra e atribuo outros significados a partir dele, tá? Então, o que é que você vai observar bastante em literatura? A ressignificação das palavras, dá um novo significado, tá? Então é muito comum que a gente observe o uso conotativo da linguagem, aquele sentido figurado. Vamos lá fazer a leitura. No meio do caminho tinha uma pedra, esse é o título. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então esse é um dos poemas mais conhecidos do escritor. Vamos lá, eu trouxe para vocês, fragmentado, agora, o poema Sete Faces. Esse poema, ele gera margem para diversas análises. A gente vai fazer agora, no decorrer da aula, uma análise desse poema, tá? Então não estranhe se em algum momento a professora der uma viajada na maionese, mas assim, quando nós falamos de literatura, nós falamos E quando nós falamos de interpretação do texto literário, ele é bastante subjetivo, quer dizer, eu posso interpretar de uma forma, a pessoa pode interpretar de outra, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então é comum que a gente observe várias análises. E aí o título do poema, que é Poema de Sete Faces. Sempre que a gente vai analisar qualquer texto, e principalmente quando se trata de poema, é observar, verificar o título. Então, a gente começa aí com o título, Sete Faces. Então, a gente tem o número 7. E aí, o que é que esse título vai sugerir? Então, o poema ele é composto por 7 estrofes, daí a vinculação para o relacionada ao número 7. Mas tem outros significados aí escondidos, viu? E que aparecerão no decorrer do poema. Então, o que é que o número 7 representa? Quando você joga lá na pesquisa, no site de pesquisa, você descobre que ele representa a totalidade, a perfeição, a consciência, o sagrado, o harmônico. Então, a gente observa alguns adjetivos aí bastante positivos relacionados a esse número, tá? Uma outra questão que há de se analisar, que a soma de 3 mais 4 é igual a 7. Eita, matemática, se tu for ruim em matemática, começa a estudar, viu? Não é 5, viu? É 7. E aí nós falamos agora da representação da junção desses dois números. O número 3, ele pode se referir à Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 4 aos pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste, tá? Então, a gente tem aí essa representação. Eu trouxe para vocês aqui um trecho da Bíblia de Gênesis, né, capítulo 2, versículo 2 ao 3, que aí aparece novamente aí a representação do 7, que diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eita, a professora agora vai dar uma de religiosa. Não é nada disso, a gente está apenas analisando os significados que aparecem aí relacionados ao número 7, tá? Então, o número 7, quando se fala do cristianismo, por exemplo, a gente fala de um número da perfeição, quer dizer, Deus parou ali no 7º dia
para contemplar a sua criação. É por isso que muitos descansam aos sábados, né, ou guardam o 7º dia da semana relacionados aí. Temos outras simbologias que aparecem em diversas culturas, em diversos países ou religiões, tá? Então é comum que a gente faça essa analogia, essa ligação. E aí vamos ao primeiro verso, a primeira estrofe. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cegaste na vida. Então aí eu começo identificando quem é o meu eu lírico, né? E aí o que é que seria o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala no poema. Eita, misericórdia. E tem voz dentro do poema, professora? Com certeza tem, tá? Existe o escritor, que é aquele carinha que vai lá e escreve o poema. Ele pode ser um homem, pode ser uma mulher. E a gente tem o eu lírico, que é a voz que fala dentro desse poema. Então, eu posso ser uma escritora feminina e lá eu dou voz a uma pessoa, a um homem, por exemplo, a um escritor masculino. Ou eu sou um escritor, um homem, e aí eu dou voz a uma mulher nessa minha produção, tá? Então, o eu lírico não é o escritor em si. Obviamente, a gente vai observar algumas produções que podem ter uma ligação muito direta ou retratar a vida de algum escritor. Mas, no geral, a gente faz essa separação de eu lírico e escritor, tá? Então, aí a gente tem o eu lírico em primeira pessoa, que é o nasci aí, conjugação do verbo. E aí eu tenho o Carlos, que pode remeter ao nosso escritor, Carlos Drummond de Andrade. E aí ele diz assim, vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é torto, quer dizer. E aí, observa que eu tenho uma outra informação, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Pode ser associado aí ao diabo em algumas análises aí da questão do cristianismo, tá? Vamos lá à segunda e terceira estrofe. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. Observa aí que eu tenho uma personificação. O que é personificação? É uma figura de linguagem que eu atribuo características humanas a seres inanimados. No caso aí, é a casa que espia os homens, são as casas que espiam os homens e não os homens que espiam as casas, que correm atrás das mulheres. Aí a gente pode observar diversos contextos relacionados aí à mulher e aparece aí o nome azul. O azul, a cor azul é conhecida como a cor da harmonia também, tá? Então pode-se levar em consideração esse uso. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas, quer dizer, tem muita gente dentro do bonde. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, a gente observa nessa estrofe aí um estado de solidão do eu lírico. Ele se apresenta como se ele estivesse observando, contemplando ali, sozinho. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Observa aqui que alguns críticos literários analisam como se fosse a representação do próprio escritor. E aí eu tenho uma relação de intertextualidade. O que é intertextualidade? Se esqueceu o que é intertextualidade, não vai dar certo, que é muito comum que isso aconteça na literatura. É uma relação entre textos. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Então observa aí que eu tenho uma relação com uma passagem bíblica, não é? Que ele se sente só, se sente abandonado ali em relação à vivência, ao cotidiano. E aí eu tenho a próxima estrofe. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo,
seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Observa que na literatura, gente, tudo, toda e qualquer palavra, ela é escolhida com um propósito específico, pensada pelo escritor, pelo autor, de forma muito específica e com um objetivo. Então, não sejam inocentes quando vocês caírem aí de cabeça na interpretação, na análise de vocês. E aí não vai ser diferente aqui com a palavra Raimundo, com o nome Raimundo. Olha só o significado que eu extraí aí. Protetor ou sábio indica uma pessoa que tende a isolar-se, pois é muito rigorosa consigo mesma e supervaloriza as atitudes dos outros. Mas, quando se conscientiza da sua própria importância, toma-se capaz de dar apoio e conselhos valiosos a todo mundo. Esse nome ele foi escrito ou escolhido aí no sentido de dizer, poxa, somente para rimar com o mundo, quer dizer, o escritor ele existe, ele vai escrever poemas, poesias, mas ele não vai solucionar os problemas do mundo. Ele é sábio, ele é protetor, mas ele não soluciona os problemas do mundo. Certo, pessoal? Então, essa aí é uma das análises. Agora vamos para o desfecho para compreender do início ao fim a composição do poema. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, observa que lá no início eu disse, ó, o anjo torto das sombras. Então, ele começa falando desse anjo torto e finaliza falando desse anjo torto com um objetivo muito específico, como se ele estivesse ali em um estado de embriaguez, tá bom? Agora, a gente vai para uma questão do Enem analisar como é que é isso na prática, tá? Então, tem o texto 1, poema de 7 faces. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu não me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Texto 2, CDA, imitado. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Vamos à questão. Orides Fontela intitula seu poema CDA, sigla de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado. Porque, como nos versos de Drummond? Então, o que ele quer? Ele quer saber por que eu uso esse termo aí, imitado, tá? Vamos lá. Letra A. Ele apresenta o receio de colocar os dramas pessoais no mundo vasto? Não seria essa, não é? Inclusive, ele se apresenta ali. B. Expõe o egocentrismo de sentir o coração maior que o mundo? Não. Aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. Então, o que é que ele diz? É tanto que ele conclui lá, inclusive nesse trecho que aparece aí, o Raimundo, que o Raimundo, embora ele seja sábio e protetor, ele não consegue resolver todos os problemas da vida com a poesia, tá? Então, essa seria a nossa resposta assertiva. As demais, elas estão em desacordo, tá bom? Vamos ver. Letra D. Adota um tom melancólico para evidenciar a desesperança com a vida. Bom, eu não discordo do tom melancólico que de fato aparece, não nesse trecho, mas em outros, né, que eu já tratei aqui na análise. Mas observa, às vezes a gente conhecer a obra como um todo faz com que a gente chegue a uma conclusão que não está presente dentro da questão, tá? E letra E, invoca a tristeza da vida para potencializar a ineficácia da rima. Então, pessoal, concluindo aqui, o que é que a gente fala? Quando nós falamos de Carlos Drummond de Andrade, quando nós falamos de análise de poesia modernista, a gente leva em consideração todo esse contexto do fazer literário, desse processo de produção mesmo, tá? Em aulas seguintes, eu trarei outras obras sobre poemas, análises de poemas e poesias, para que vocês aprendam um pouco mais.
Então, se você tem dificuldade, li um livro, professora, eu estou afim, eu quero ler os clássicos da literatura portuguesa, quer dizer, brasileira, se bem que a portuguesa é bem válida, viu? Mas a brasileira. Então, o que que eu faço? Eu faço a leitura desse livro e, de repente, eu busco ali, em alguns canais no YouTube, na internet, a análise e a interpretação. Ele viu dessa forma, mas eu vejo dessa forma, tá? Então, sempre quando a gente fala de análise literária, a gente nunca considera uma análise, uma interpretação como errada, porque existem várias interpretações, tá bom, pessoal? Então, se você quiser rever essa aula, acesse a nossa plataforma Eduque para saber mais.